Poxa, cara, o mapa desse jogo é bonito. Olha o cruzeiro passando lá no fundo, cara. Nossa senhora. Estamos aqui no modo livre, né? Do Need for Speed Hot Pursuit de 2010, a versão original, que eu gosto de chamar de Hot Pursuit 3, né? Porque esse jogo, cara, é difícil explicar. Ele é basicamente uma homenagem e eu acho incrível a parte de jogabilidade desse jogo. Eu acho que o carro é diferente por causa da sensação de peso, né? O carro tem bastante peso, isso é uma coisa que falta nos Need for Speed de hoje em dia. E o Hot Pursuit entrega isso. Mas aí, cara, esse jogo é simplesmente a síntese de toda a série Hot Pursuit, tá? Tudo que tinha foi feito na meio que a sua versão final, a versão melhorada, e trouxeram aí no Hot Pursuit 2010, tá? Ah, mas como funciona o jogo, cara? Simples, ele é bem direto ao ponto, e aí eu vou fazer uma conexão interessante com a Criterion e o sistema desse jogo. Você meio que tem um mapa ali, onde você tem todas as corridas. A gente pode correr tanto como rachador, como policial, os modos vão variar de cada um para cada um. E a gente vai progredindo, liberando equipamentos, né? A gente pode liberar tapetes de espinho, a gente pode causar uma interferência ali nos sistemas da polícia durante a perseguição, a gente pode causar interferência nos carros dos oponentes, fazendo eles se perderem ali, e também usar um nitros mais poderoso, né? E aí, cara, tudo isso torna o Hot Pursuit um jogo mais divertido, né? Nessas duas campanhas você vai acabar alternando entre elas, né? Você pode jogar só uma e depois jogar a outra, mas eu recomendo alternar para ter aquela variação, né? Porque quando você joga como policial, você não é o rachador, você está indo atrás dos rachadores. Então você vai ter acesso a bloqueios, você vai pedir reforço de helicóptero. E você se pergunta, mas por que esse jogo é uma homenagem, né? Por que é uma homenagem? Exatamente porque todas essas mecânicas estavam presentes desde o Need for Speed 3 e 4, né? Desde o 3 e 4 a gente tinha, no modo Hot Pursuit, a possibilidade de jogar como policial e pedir bloqueios, pedir apoio e coisas assim. Só que tudo aqui tá numa versão mais completa. Interessante. Outra coisa que volta nesse Need for Speed são as apresentações dos carros, né? Então, quando você pega um Lancer Evolution, por exemplo, como eu tô aqui, o jogo vai ter uma voz ali. A moça que conta pra gente os tutoriais e tudo vai falar sobre o carro, dar detalhes sobre o carro. E isso é uma coisa que também tem desde os Need for Speed clássico, vem de lá. E mais um ponto aí que traz essa questão da homenagem, né? Agora, fazendo aquela conexão que eu disse que ia fazer com a Criterion, vocês sabem que ela é o estúdio que faz Burnout, né? E o último jogo que eles fizeram antes do 2010 foi justamente o Burnout Paradise, lá em 2008. E aí eu faço a conexão, né? A jogabilidade do Hot Pursuit é a jogabilidade, basicamente a jogabilidade do Paradise, só que com muito mais peso. O carro, o veículo, ele tem uma sensação de peso bem mais forte, que é para combinar, que é para encaixar com a saga Need for Speed. Mas o sistema de drift, onde você dá uma pequena frenagem para poder começar a fazer a derrapagem, isso vem lá do Paradise. Isso é uma mecânica introduzida, foi o refinamento de toda a saga Burnout até chegar no Paradise, e eles chegaram nessa mecânica, né? Então, considerando que os jogos são de épocas bem próximas, eles meio que adicionaram, juntaram as duas coisas. Um peso mais acentuado, porque no Paradise a gente já tinha peso, junto à mecânica principal do Paradise de drifting, né? Que é muito boa, encaixou assim como uma luva aqui no Hot Pursuit, porque a gente está falando de uma série, né, onde a gente corre principalmente em rodovias, né?
E essa jogabilidade encaixa muito bem nesse estilo de pista. E isso torna, novamente falando, o Hot Pursuit 2010 um jogo muito divertido. Mas é interessante você ver essa conexão aí de semelhança entre os gameplays de Paradise e Hot Pursuit 2010, né? Já que ambos foram feitos pelo mesmo estúdio. Agora falando do quesito gráfico, esse jogo é lindo, é muito lindo e eu honestamente sinto dificuldade em acreditar que ele é um jogo de PlayStation 3, ele parece muito um jogo de PlayStation 4. E incrivelmente também a sua versão de PC é muito otimizada no sentido de ele usa muito pouco hardware por tanto que ele entrega, sabe? E isso novamente é um ponto positivíssimo, né? A galera que quer jogar um jogo mais ambicioso num hardware mais fraco. Agora, para finalizar, eu diria que o Need for Speed Hot Pursuit 2010 foi um dos últimos Need for Speed bons que a gente teve, né? Junto com The Run ali, eu acredito que ele foi a última leva, um dos últimos suspiros de Need for Speed, mesmo sendo feito pela Criterion. A Criterion fez um trabalho sensacional de respeito com a saga nesse jogo. E, cara, é uma homenagem. Se você jogou o Hot Pursuit 3, o Need for Speed 3, você jogou o Hot Pursuit 2, cara, esse jogo é o terceiro jogo. Ele é uma homenagem, sabe? E eles tiveram um cuidado muito grande para fazer esse jogo. Os carros são muito bem feitos, o mapa é muito bem feito, a campanha é um jogo que ele é focado, ele dá ênfase na diversão, lembra bastante os próprios Need for Speed antigos. Eu diria que é um jogo que possui muita qualidade, recheado de qualidade. E eu acredito que qualquer pessoa queira se aventurar em um jogo de corrida muito diferenciado, que a gente sabe que Need for Speed que a gente conhece não é bem igual ao Hot Pursuit, né? O Hot Pursuit ele é outra parada ali, só que ele continua sendo Need for Speed, né? Só uma parada mais diferenciada. Mas o Hot Pursuit 2010 é um jogo de corrida incrível e eu acredito que vale sim gastar umas boas horas nele, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Espero que eu tenha te convencido a jogar. Se não, tudo bem, faz parte. E é isso. Tudo de bom, sempre. E olha eu aí no deserto.